85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas vieram de situações muito difíceis, como, por exemplo, o Flávio Augusto, que eu citei aqui, o Geraldo Rufino. Famílias muito pobres, histórias desastrosas de abusos de todos os sentidos. Wendel Carvalho e por aí vai. Então, você não está condenado a ser como é. Existe salvação, sim. O passado é imexível. Você não pode voltar no tempo e mudar seu passado. Mudar o que os seus pais falaram para você, o que os seus professores falaram para você. Mas você pode começar hoje a construir um novo futuro. Essa frase é do Chico Xavier e tá aí uma biografia também que vale muito a pena ler, porque é uma baita história de superação de uma pessoa que, pelo contrário, né, o quanto foi apedrejado pela própria religião que ele decidiu seguir, né, e o quanto essa religião, hoje muito menos, mas quando eu era criança, o quanto essa religião era condenada, não bastava a infância que esse homem já teve, né, e foi uma história de sucesso, absoluto sucesso, o legado que esse homem deixou no nosso país. Por que isso? Por que essa capacidade? Porque nós somos os únicos seres capazes de transcender. Nenhum animal tem capacidade de transcender. Mas você, que é um ser humano, tem a capacidade de desenvolver superpoderes para transformar a sua vida e a sua história. E foi por isso que eu criei essa academia. Foi daí que veio a ideia. Quando eu entendi e falei, caramba, o ser humano é capaz de mudar tudo, é só desenvolver alguns superpoderes, é só desenvolver algumas habilidades, é só mudar algumas atitudes, e eu chamei isso de superpoderes, né? Rick Chester, tá aí outra baita história. Então, por quê? Por que a gente vai continuar tratando quem veio de uma situação desfavorável como coitado para reforçar o vitimismo? Não. A gente deveria colocar o foco nesses exemplos. Mas o que eu queria te dizer com isso é que a autoestima não é feita de cimento. Ela é como uma casa, sim. Mas ela não é feita de cimento. Então você pode desconstruir o que está construído aí e você pode reconstruir. Você pode reformar se você quiser, se for o caso de você só dar uma repintada ou uma repaginada. Como, Dani? Como eu vou recuperar? Ou como eu vou potencializar? Como eu vou desconstruir ou como eu vou reconstruir? Trabalhando cada um dos 3 autos que eu falei para vocês. Os 3 autos que compõem a sua autoimagem. Não a imagem verdadeira, mas aquela que você enxerga. Aquela imagem que você tem sobre você. Eu não sei se esse vídeo está ainda no YouTube, mas acredito que uns 10 anos atrás, o Sabonete Dove fez uma pesquisa sobre autoestima, fez um experimento, na verdade, e transformou isso numa propaganda, na época, na televisão. Eu acredito que você deve encontrar no YouTube, se você quiser ver, se você não lembra, se você não conhece, nunca viu. E o que eles fizeram foi, né, não posso dizer que foi um experimento científico, porque eu não sei se aquilo foi acompanhado por cientistas para que tivesse ali todos os procedimentos, mas para mim serve como comprovação científica, tá? Se você assistir, você vai entender. Eles chamaram um retratista, daqueles que trabalham na polícia, fazendo o retrato falado, né? Você foi assaltado e aí você... Não sei nem se existe essa profissão ainda, nem sei se existe no Brasil. Nos Estados Unidos tem muito, né? E aí você descreve como foi aquela pessoa e o desenhista da polícia vai desenhando. Então, eles contrataram esse desenhista e aí eles convidaram mulheres para participar, então, do experimento. Então, eu ia lá
e tinha um pano, né, entre mim e o desenhista. Ele não me via. Eu sentava do lado de cá dessa cortina e ele estava do lado de lá da cortina com o papel fazendo o meu desenho ali em preto e branco e eu ia me descrevendo para ele e ele fazia o meu desenho. Eu fico arrepiada de lembrar, porque logo em seguida eles convidavam uma outra participante da pesquisa para sentar de frente para mim, e aí ela começava a me descrever para o desenhista e ele então fazia outro desenho. E ao final eles penduraram num varal os 2 retratos de cada pessoa. E em todos os resultados, o primeiro retrato que foi verbalizado, que foi orientado pela própria pessoa, a pessoa era muito mais feia do que no segundo retrato. O retrato que tinha sido conduzido por quem estava te vendo era sempre de uma mulher, que a pesquisa foi com mulheres muito mais bonitas do que a mulher que eu enxergava. Um retrato falado. Um retrato falado, isso mesmo. A autoimagem é esse retrato falado. E ela depende do auto-amor, que eu já falei. Você precisa aprender a se amar. Nós precisamos aprender a nos amar. Não é a gente ficar querendo que o outro nos ame, esperando o amor do outro para que a gente se sinta amado. Porque nós já somos amados pelo outro mais importante, aliás, pelo outro único importante, que é Deus. Mas você se sente amado por ele? O quanto você se sente amado? Ou você fica esperando o amor das pessoas? O amor não é algo que a gente pede. O amor é algo que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente dá para o outro, mais a gente recebe do outro. Quanto mais a gente dá para nós mesmos, mais recebemos de nós mesmos. E o terceiro auto, a autoconfiança e o autorrespeito. O quanto você confia e você acredita em si mesmo. Se você tem falta de dinheiro ou se você tem dívidas, eu já posso te dizer com certeza absoluta que você tem uma autoestima baixa. Por quê? Porque é muito difícil você ter o autorrespeito, uma vez que você não tem resultado financeiro. E se você não vê resultado nas outras áreas da sua vida, se você não tem uma profissão que é a profissão que você gostaria de ter, ou um reconhecimento dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, ou se você não tem a perspectiva de crescimento, muitas vezes não é nem o cargo que você ocupa hoje, mas qual a perspectiva de crescimento. Não é o fato da pessoa ser um gari ou um lixeiro, mas eu pergunto, qual é a perspectiva de crescimento profissional e de reconhecimento que essa pessoa tem? É muito difícil ter uma autoestima elevada quando você não tem resultados, ou quando você tem resultados medíocres. Eu não estou julgando ninguém. Entendam isso.